Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus neste novo dia, com a sua família, com o seu trabalho, com a sua saúde, onde quer que você vá sob a graça e a paz do Senhor Jesus e levando esta graça e esta paz para as pessoas que cruzarem o seu caminho. Estamos aqui para continuar a leitura do Evangelho de Mateus e hoje chegamos ao capítulo 5. Diz-nos assim a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno.
Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amados irmãos, há muito que ser dito e o tempo não nos permite. Temos limitado os nossos vídeos a algo em torno de 30 minutos. Então vamos abordar alguns tópicos, apenas o que seja possível nesse tempo aqui, para esclarecer o básico deste texto. Primeira coisa, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são conhecidos como o Sermão do Monte. Em outros evangelhos aparecem partes desses sermões em momentos diferentes. Mas aqui Mateus os colecionou todos num único momento. E surge a polêmica: foi dito em momentos diferentes ou foi dito tudo num momento só? Aqui as duas coisas podem ser conciliadas tranquilamente. Porque eu entendo que Jesus não falou de um assunto uma única vez. Ele falou de cada um desses assuntos em diversas situações. Então não vejo nenhuma contradição nisso. Aqui Mateus juntou tudo isso como um único sermão. Estamos falando do reino. E alguém definiu, e eu concordo com essa definição, de que as bem-aventuranças, aliás, o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7... são a constituição do reino. Isso aqui eleva a lei de Cristo a um nível muito superior a tudo o que os judeus conheciam em relação à lei de Moisés. Isso aqui pode ser perfeitamente chamado de lei do reino. Vamos ver alguns detalhes aqui, começando pelas chamadas bem-aventuranças no capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. No monte, provavelmente por não ter um sistema de som que pudesse ampliar a voz, estrategicamente ficar na encosta de um monte podia ajudar a alcançar com a sua voz uma multidão maior, uma quantidade maior de pessoas. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: note que imediatamente estão os discípulos, que aqui são chamados de discípulos, mas são os apóstolos, e a grande multidão está atrás. Era como se Jesus estivesse ensinando primeiramente para os seus apóstolos, e a multidão está ali só recebendo automaticamente o que Jesus está ensinando também. Mas o foco são os apóstolos que estavam comprometidos com Jesus.
Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha o tema reino dos céus. E nos versículos até o versículo 12, Jesus vai falar de várias coisas da seguinte perspectiva. No mundo, no sistema mundano, as pessoas consideradas bem-aventuradas ou felizes ou bem-sucedidas não são as pobres em espírito. São as valentes, as guerreiras, as que não levam desaforo para casa. E aqui vai dizer que os bem-aventurados no reino de Deus são quem? Os pobres de espírito, os humildes, os que choram, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Os versos 11 e 12 diz, quando bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ou seja, o inverso do mundo, o inverso do sistema mundano. No reino de Deus, nós somos felizes e bem-aventurados quando somos incompreendidos, perseguidos, caluniados, quando somos humildes e assumimos uma posição de serviço. Jesus diz lá em Marcos que no mundo, as pessoas que exercem autoridade dominam sobre as outras, mas no meu reino não é assim. Quem quiser ser grande, seja o que mais sirva. Aqui está a constituição do reino, os princípios do reino. Se somos cristãos, precisamos viver segundo os princípios do reino do nosso rei, que é o Senhor Jesus. Versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus, nos versículos 13 a 16, chama os seus seguidores de sal da terra e de luz do mundo. E significa nós damos sabor para Deus. Nós, cristãos, somos o bom sabor para Deus, porque o sal é que dá o bom sabor para os alimentos. Às vezes se elogia a carne, o arroz, o feijão, mas experimenta qualquer um desses sem sal. Então quem dá o sabor é o sal no final das contas. Então Jesus nos chama de sal. E mais, nós somos o instrumento de preservação desse mundo. Deus ainda não desistiu desse mundo, ainda não o destruiu, porque existem servos seus vivendo a vida cristã aqui, orando, intercedendo e fazendo o seu papel de sal. Luz do mundo não tem como seguir a Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não tem como estar comprometido com a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que o salmista diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e não refletir essa luz. Cristãos refletem a luz de Cristo. Cristãos refletem a luz das escrituras sagradas. Cristãos refletem a luz de Deus, por isso eles são luzes neste mundo. Não é que nós tenhamos luz própria, é que a luz de Cristo e da palavra das escrituras brilha em nossa vida, na vida daquele que está comprometido com Cristo e com as escrituras. Versículo 17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Por que Jesus veio cumprir a lei? Porque ninguém a cumpriu como deveria lá no Velho Testamento. E a lei era profecias, ela apontava para Cristo. A lei, o apóstolo Paulo disse que ela aponta os nossos pecados. E ela aponta para Cristo, que é a resposta, a solução para o problema do pecado, que a lei não pode resolver. Então Jesus diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, eu estou relendo o verso 17. Não vim abolir, mas cumprir. Verso 18, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tudo se cumpre. E aí Jesus vai dizer dos versos 19 e 20, que nós devemos ser cumpridores da lei. Aí alguém vê nisso aqui um conflito e acha que tem que voltar para a lei do Velho Testamento.
nós cumprimos a lei em Cristo, quando seguimos a Cristo e quando seguimos a lei do amor. O apóstolo Paulo diz que pelo amor, todos os mandamentos lá do Velho Testamento são cumpridos. Então nós cumprimos a lei de Deus quando seguimos a Cristo, obedecemos aos seus mandamentos e amamos como ele amou, que é o nosso mandamento, João 13, 34 e 35. Versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarão, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Eu quero chamar a atenção para esta palavra de Jesus, que ele repete algumas vezes nesse mesmo capítulo, dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito lá, mas eu estou dizendo assim. Você é cristão, então você segue a lei de Cristo. É como se Jesus estivesse dizendo, Moisés disse aquilo. Os anciãos de vocês interpretaram assim, ou disseram assim, ensinaram assim, mas eu estou dizendo assim. Cristão é alguém que segue os ensinos de Cristo. A nossa lei é Cristo. Toda a lei do Velho Testamento era profética e apontava para Cristo. Vivemos na lei de Deus, cumprimos a lei de Deus quando seguimos verdadeiramente a Cristo. Versículo 23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Tem muita gente enganada, achando que eu dei 10% de dízimo, minha vida com Deus está resolvida, sendo que no dia a dia está cheio de encrenca, problemas com o próximo. E Jesus está dizendo, o seu relacionamento com Deus depende do seu relacionamento com o próximo. Ou o seu relacionamento com o próximo é um reflexo do seu relacionamento com Deus. Não tem como estar bem com Deus e estar mal com o próximo. O apóstolo João diz lá na sua primeira carta que se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Ele diz, como é que você pode amar a Deus a quem não vê se você não ama o seu irmão a quem vê? Então você vê que o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor são um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Tem muito cristão enganado. E aí entra a questão dos dízimos. Tem muita gente que está achando que está tudo resolvido na sua vida porque deu 10% de dízimo, 10% da sua renda. E aí eu sempre digo assim, o que você faz com os 90% que você fica são tão ou numericamente mais importantes do que os 10% que você entrega. E aí se reflete também o seu relacionamento com o seu próximo. Versículo 25, entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. E isso aqui me faz lembrar do que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E eu quero resumir o ensino aqui contido da seguinte forma, tá? Tem muita gente com a vida presente toda bagunçada, dando um passo para frente e 2 para trás, não prospera, não dá certo, porque vai deixando pendência com seu próximo lá para trás. E Jesus está dizendo, resolva logo, resolva imediatamente as pendências que você tiver com seu próximo. Tem muita gente com o presente totalmente frustrado, fracassado, porque deixou muita coisa no passado sem resolver. Deixou o tempo se encarrega. O tempo não resolve nada. Tem certas amarguras que ficam lá só fermentando. O autor de Hebreus diz que você não pode deixar que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Então a orientação bíblica é resolva a sua vida, peça perdão a quem tiver que pedir perdão. Tente compensar a quem você prejudicou, se isso é possível. Perdoe o que precisa ser perdoado.
para que a sua vida fique livre, possa fluir livremente, inclusive o seu relacionamento com Deus. Não dá para ter relacionamento com Deus saudável se não está tendo relacionamento com o próximo, relacionamento saudável. Não funciona. No reino de Deus, não. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, olha a frase de novo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí Jesus usa umas palavras duras, 29 e 30. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E a mensagem aqui é, não brinque com o pecado. Não dá para tratar o pecado como uma gripe. Pecado é igual câncer, tem que tratar com cirurgia, quimioterapia, tratamento intensivo. Não dá para tratar pecado mais ou menos. Já disse, se sua mão direita faz pecar, corta e joga fora. É uma maneira de dizer, não brinque com o pecado. Não romantize o pecado. O pecado é o mal, o mal que é pai de todos os males deste mundo. Pecado é a raiz, a origem, a fonte de toda a maldade do mundo. Não dá para transigir com o pecado, brincar com o pecado, tratar o pecado de qualquer jeito. Por isso que eu citei Tiago 4,7, onde Tiago diz numa versão da Bíblia, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E o autor, o sábio lá em Provérbios diz, aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não brinque com o pecado. Versículo 31, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Meu conselho é, vai casar, toca fogo no navio. O que é toca fogo no navio? Para casar o cristão não tem a possibilidade de separação. Só a morte o separa. E é aquela pessoa com quem você escolheu para compartilhar a sua vida que vai caminhar com você toda a sua vida. Cuidado com as armadilhas, elas estão aí por todo lado. É de fundamental importância que os cristãos entendam isso. Cuidado, o inimigo está tentando destruir de todo lado. O casamento é só um, é até que a morte o separe. Eu sempre digo que, sabe qual é o primeiro passo para uma separação, para um divórcio? É cogitar a possibilidade. Nem cogite esta possibilidade. O cristão não deve pensar na possibilidade de separação. Versículo 33. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você faz diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem de uma lei. No cristão não precisa jurar para ter que cumprir o que diz. Ele basta dizer sim ou não, e ele tem a obrigação de cumprir o que prometeu, independente de juramento. O crente não precisa de juramento para cumprir. É pecado jurar, pastor. Jurar diante da bandeira, quem vai servir o exército, essas coisas. Jurar falar a verdade diante do juiz. Nenhum problema, desde que você realmente fale a verdade. Que você cumpra aquilo que prometeu. Por quê? Porque não é por causa do juramento, é porque você prometeu. Você disse sim. Pronto. Pronto.
Versículo 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Surpreenda as pessoas. Quando as pessoas nos agridem, nos ofendem de alguma forma, elas esperam a sua reação violenta. Jesus diz, não faça isso não. Ceda, deixa para lá. Sua vida pertence ao Senhor e pronto. Não tem que ficar escravo de alguém que fez alguma injustiça com você. Vamos terminar. Versículos 43 a 48, para terminar. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ame o seu inimigo. Amor de Deus, o amor no reino é o amor de Deus. Muita gente nem sabe o que é isso. Tem gente que pensa que amor é sentimento. O amor não é sentimento. Tem gente, o amor de mãe é perfeito, o amor de uma criança inocente é perfeito, o amor do animalzinho é perfeito. Meu amigo, tudo isso é sentimento. É lindo, tem lá seu valor. Mas não é o amor de Deus. O amor de Deus é decisão, é consciência, é sacrifício. Como é que vai surgir um sentimento espontâneo de amor pelo inimigo? E Jesus está mandando amar o inimigo e orar por ele. E não é orar para ele morrer, não. É orar para que Deus o abençoe e o transforme. Essa é a marca do reino. E o final desse capítulo, esse versículo 48, é incrível. Portanto, sejam perfeitos. E olha o nível de perfeição. Como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Jesus está dizendo em Mateus capítulos 5, 6 e 7, mas especialmente aqui no capítulo 5, que no reino de Deus os princípios são muito superiores aos da lei de Moisés, mas nós temos Cristo que os cumpriu e em Cristo nós somos aptos a cumpri-los, amando como Cristo amou, que é a lei nossa, do nosso rei, no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você e pela sua família. Se você puder, feche os seus olhos e vamos buscar o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Ó Deus, pelo novo dia, por uma noite de paz, por acordar com saúde. Obrigado pela nossa família e pelo nosso lar. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Muito obrigado pela proteção e a direção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Muito obrigado pela provisão em nossas mesas. O pão de cada dia que o Senhor tem suprido, usa-nos para compartilhar aquilo com que o Senhor nos tem abençoado com o nosso próximo, que porventura esteja passando necessidade ao nosso redor. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste novo dia, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, fazendo prosperar. Que o Senhor cerque com o seu cuidado, conduza durante o dia, livrando de gente má, protegendo de acidente, protegendo de doenças. Ó Deus maravilhoso, onde quer que um servo seu vá nesse dia, com quem quer que cruze o seu caminho, que possamos levar a bênção do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, para aqueles que cruzarem o nosso caminho, meu Pai, tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. E o privilégio de fazer parte do seu povo e de poder ter livre acesso à sua presença em oração. Usa-nos, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, em tudo quanto fizermos nesse dia. É a nossa petição que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua acompanhar esses vídeos, a leitura da Bíblia. Se tiver dúvida, deixa seu comentário aí nos vídeos. Não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se puder, compartilhe nas suas redes sociais. Se alguém está nos assistindo aqui e não está inscrito no nosso canal, gosta desse conteúdo, se inscreva aí, ok? E se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui lendo Mateus capítulo 6. Grande abraço a todos.